Estamos começando mais um programa Arte e Cultura aqui pela TV Câmara Santa Maria, a sua tela da cidadania. Quem está conosco hoje é o guitarrista e compositor Marcelo de Michele. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, é muito bom estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a tua presença. Marcelo, tu tens uma trajetória, tu és formado em Ciências Sociais pelo Sim. FSM. Eu achava, inclusive, que tu fosses oriundo do curso de música, né? Não. Mas então vamos falar sobre a formação musical. Como é que é como é que se formou o músico, o guitarrista, compositor Marcelo de Michele? E fala um pouquinho para nós sobre a trajetória toda aí. Cara, sim, eu comecei a tocar bem cedo mesmo, com uns 9 ou 10 anos. E foi bem diferente do trabalho que eu faço hoje, assim, porque eu comecei, evidentemente, numa época que a música nativista era muito valorizada, muito mais do que hoje, a música nativista raiz, assim, sabe? E então as primeiras músicas que eu peguei era César Passarinho, era Dante Ramon Ledesma, como tu entrevistou agora há pouco, o Hélio Augusto, perdão. Então eu comecei tocando essas músicas, só que mais simples, que eram para criança. Até a primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Canto Alegretense. E aí então, depois disso tudo, eu fui crescendo, amadurecendo, e do nativismo, que era minha paixão infantil, não que fosse uma coisa infantil, eu digo que quando eu era criança eu era apaixonado por nativismo. Só para te fazer uma interrupção aqui, né? O quanto a nossa geração, tu já és mais novo, né? Mais jovem, mas principalmente a tua geração foi influenciada por aquele momento forte da música nativa, e a maioria dos músicos que nós temos entrevistado aqui no programa, mesmo aqueles que hoje estão numa vertente completamente diferente, tiveram lá a sua influência, a sua passagem pelo nativismo. Agora nós estamos aqui em frente de um guitarrista, né, de metal, né, que tem essa raiz lá no nativismo. Então vai lá, do nativismo, qual foi o próximo passo? Enfim, a minha paixão pela música surgiu com o nativismo, como eu disse. E a partir daí, com 13 anos, até o Erickson aqui da TV Câmara foi meu colega nessa época. Ele foi companheiro dessa época de transição do nativismo para o heavy metal, quando nós descobrimos o Black Album do Metallica, o CD Preto tradicional do Metallica. Grande Erickson, nosso editor de VT, o cara que está fazendo o corte aí das câmeras que vocês estão vendo, é o nosso querido Erickson Friedrich. Ele que me mostrou o Metallica pela primeira vez, inclusive. Culpa do Erickson, Sim. A partir daí, o adolescente Marcelo balançou a cabeça literalmente, né? Bateu a cabeça literalmente. E aí foi só indo e descobrindo mais e mais bandas, que era bem mais restrito às bandas que a gente tinha acesso na época, evidentemente, porque não tinha internet, era uma outra realidade. A gente consumia o que dava na rádio, o que dava na televisão, e muito raramente o que tinha nas lojas, que era um pouquinho mais raro, assim. E quais eram essas influências, assim, meio difícil que não estavam ao acesso de todos, digamos? Olha, na época, depois do Metallica, eu já, digamos assim, fui mais a fundo, fui pro Sepultura. Sepultura, Creator, Death, Cannibal Corpse, são as bandas extremas da época, extrema mesmo, assim, sabe, pra época. E aí, eu sei que depois de um determinado momento, quando a gente vai ficando vai formando mais a nossa personalidade, eu comecei a ouvir coisas mais light novamente. Eu descobri o Blackmore's Night, que é o projeto Rich Blackmore com a esposa dele, que é a Candice Night, que, bom, tu deve conhecer melhor do que eu, é um trabalho meio folk. Sabe que eu não transito muito pelo metal, né, cara? Apesar de ser um roqueirão raiz. Sim, né? Esse projeto não é metal, esse projeto é um projeto folk. É um problema, nem sei se folk é a palavra certa. É um projeto de música renascentista inglesa. Então eles botam bastante instrumentos acústicos. Não conheço, vou procurar. Bem interessante, Blackmore's Night. Então, a partir disso eu comecei a meio que transitar entre o metal extremo e músicas mais leves, assim. Então, já voltei a ouvir Engenheiros do Havaí, que era uma coisa que eu ouvia só na adolescência também. Então, eu já comecei a expandir bastante o leque de musicalidade, assim, digamos assim. E com o advento da internet, mais ainda. Hoje em dia, eu posso dizer que é o YouTube que me sugere as músicas e as bandas que eu começo a ouvir e gostar, praticamente.
Ouvindo Porcupine Tree ultimamente, que é uma banda de rock progressivo muito boa. Já ouvi. Voyager, não sei como se fala, uma outra banda de rock progressivo muito boa. Eu ouço, assim como bandas que eu descobri no início dos anos 2000, como Sirenia, Tristania, Theatre of Tragedy, que são bandas de gothic metal. Então, isso tudo dá uma base bastante interessante de, digamos assim, de versatilidade na hora de compor, entende? Porque assim como eu ouço metal extremo, eu ouço uma música mais calma, eu ouço uma música mais melancólica, isso tudo vai dando uma base para criar. Enriquece as tuas referências e, consequentemente, enriquece a tua criação musical, né? Exatamente, exatamente. Com 16 anos, tu tiveste uma banda de white metal, era Misericórdia. Sim, Misericórdia, né? Isso. O white metal meio que flerta com algo quase gospel ou não? Exato, praticamente é a mesma coisa. O white metal seria o gospel, só que dentro do metal. O gospel seria uma coisa mais abrangente, assim, o gospel tem a ver mais com cantores, ou cantores mais soul music, ou assim como mais rock, mas o white metal tem mais a ver com metal, especificamente falando. E a nossa banda, por ser católica, não tem o título de gospel, porque o gospel é meio que quer dizer Deus evangélico, uma coisa assim. Sim. O gospel sempre está mais ligado à Ao cultura negra americana, lá na origem do termo, né? Mas hoje a gente vê muita produção musical dos neopentecostais, dos evangélicos, né? Caracterizadas como gospel, né? Como música de louvor. Marcelo, vamos fazer um primeiro bloquinho de música então? Claro. Então vamos lá, vamos ouvir. Vai tocar basicamente instrumental do CD que tu lançaste há pouco, estás divulgando, que é o instrumental Metal Meridional. Isso. Lançado em 2016, na verdade. Já faz um tempinho. Já está na hora de um novo, hein? Já está na hora de vir outro. Produtores. Então vamos conferir um pouco do som do Marcelo de Michele aqui no Arte e Cultura. Do meu segundo CD, instrumental Metal Meridional, a música Morning Star.
Também no meu segundo CD, a música After the Storm, também de minha autoria e gravada no Estúdio Master. Agora, a música Minuano, que é a música que abre o meu CD instrumental Mental Regional e que conta com um clipe no YouTube, para quem quiser conferir.
do meu primeiro CD instrumental chamado Totus Tuus, a faixa título. Então, com vocês, Totus Tuus. O trânsito pode deixar marcas boas. E a gente vai mais devagar pra ir mais além. Nós estamos de volta com o programa Arte e Cultura aqui pela TV Câmara Santa Maria, a tela da cidadania. Quem está conosco hoje é o guitarrista, compositor Marcelo de Michele. Vocês acompanharam agora no bloco anterior um pouquinho da música instrumental do Marcelo. Fala mais sobre esse trabalho, então, sobre o CD lançado aí, o Instrumental Metal Meridional, lançado em 2016, né? Fala um pouquinho para nós como foi esse trabalho. Cara, esse trabalho foi um desafio bem grande, assim. A partir de 2014,
eu comecei a tocar na rua, ganhando tipo, para ter uma renda extra mesmo, para pagar minhas contas, para ter minhas próprias coisas de uma maneira menos apertada, assim, digamos assim. E aí surgiu o propósito de, com o dinheiro arrecadado na rua, gravar um CD de música instrumental. A partir daí, eu já tinha muita música composta, aliás, fazendo um pequeno adendo. A partir daí, eu comecei a colocar em prática esse projeto. Então, e começou dando muito certo, assim. Eu lembro que no primeiro dia de arrecadação na rua, eu fiz uma boa bagatela, assim, eu tirei R$68 no primeiro dia tocando em 2 horas. E a partir daí foi indo. Então isso foi me dando bastante confiança já para compor o material restante do CD. E aconteceu que em 2015, em fevereiro de 2015, eu já comecei a gravar. Aí que tá, eu fiz uma produção itinerante, eu gravei com músicas com diferentes produtores. 2 músicas com Maurício Castro, da Escola Musicomania, que também foi guitarrista de bandas de metal da cidade, como a Swamp e a Jardim Zen. Gravei alguns trechos de músicas com o Tainá Guazina, que é música urbano. E eu finalizei mesmo o CD gravando as músicas solo, o solo das músicas, perdão, no Estúdio Master ali do Guto Roveder, meu grande amigo e parceiro, com o Adelar Martins sendo o produtor, onde teve a mixagem e a masterização também. Então foi essa história, foi um trabalho bem itinerante e bem desafiador, porque à medida que eu ia conseguindo o dinheiro, eu ia gravando mais uma música. Bacana isso de tocar na rua, né? Aqui em Santa Maria a gente ainda tem alguns preconceitos, né? É normal passar no calçadão pela manhã e encontrar o Marcelo tocando, assim como a gente vê outros músicos também. Mas ainda existe um certo preconceito, né? E eu que resido em Porto Alegre, passo meus finais de semana, sempre tem uma folguinha por lá, né? É muito comum em Porto Alegre, todo final de semana tu vai ver no Brinque da Redenção, ou durante a semana na Rua da Praia, Márcio Petracco com o seu conjunto Bluegrass porto-alegrense, Márcio Petracco, que é um dos maiores nomes, lendas vivas do rock and roll gaúcho, tocando na rua, feliz da vida, ele com os grandes músicos que acompanham ele, inclusive o Felipe Conrado, agora daqui de Santa Maria, está com eles, né? Com quadros, que legal, o Rica Sabadini, músico fora de sério, o Heinz, violino, enfim, músicos de primeira qualidade, sem nenhum preconceito, tocando na rua. O pessoal me dizia o seguinte, que ganha-se muito mais de cachê tocando na rua do que numa casa. Porque, não sei a tua realidade aqui, mas o que me diziam esses músicos, assim, por exemplo, tocando na Rua da Praia, em Porto Alegre, ou no Brinque da Redenção? A quantidade de pessoas que circulam durante 2 horas é muito mais do que a lotação que tu vai ter numa casa. Exatamente. Então, mesmo que, sei lá, 10%, 20% dos passantes deixam um realzinho, no fim, em algumas situações, tu acaba tendo mais do que um cachê por portaria num bar. É verdade, isso é verdade. Na rua, a minha experiência pessoal mesmo, é que varia bastante. Tem dias que realmente é difícil, mas tem dias que, tipo, é bem isso mesmo. Olha, em questão de 2 horas, 2 horas e 15 por aí, tu tira bem mais do que tu tiraria numa casa noturna, por exemplo. Mas a questão é quando a gente já está tocando há um certo tempo, como é meu caso, desde 2014, já vai fazer 5 anos em novembro agora, é que tu já pega as manhas, assim dos dias. Tipo, eu percebo, a primeira observação que eu fiz, o começo do mês é muito bom, mas o final do mês também é muito bom. Porque no final do mês tem muita gente começando a receber a partir do dia 25 por aí, o pessoal do exército, funcionalismo. Funcionalismo. E geralmente o estilo de música que eu toco, que é mais tipo MPB, MPB não tanto, na verdade rock nos 80 e 90, é música gaúcha, música religiosa, um pouco de MPB assim, são músicas que esse tipo de público consome mais, entende? Por exemplo, tem uma senhora que é servidora aposentada e ela é apaixonada por Roberto Carlos.
ela diz que toda vez que ela passar por mim e eu estiver tocando uma certa música do Roberto Carlos, ela vai me deixar R$10, sabe? Então, são essas coisas que acontecem. E então eu já... Tu enxerga ela na ponta do calçadão Sim, e já... eu tenho tanto... Não. Já veio o Rei Roberto, né? Sim, e tem essas coisas que a gente vai pegando na manhã. Isso Então, é uma coisa muito bacana do ponto de vista cultural, porque aqui em Santa Maria acho que chegou a acontecer também, espero que não esteja acontecendo, mas em algumas outras cidades onde se baixa que não pode tocar na rua, né? Meu Deus, a rua é do público, a rua é do artista, né? Pois é. A praça é do povo, como o céu é do avião, já dizia Exatamente, o Caetano, né? exatamente. E quando a gente viaja, eu não sou um cara muito viajado, mas em metrópoles maiores, em grandes centros, e na Europa, e nos Estados Unidos, e aqui ao nosso lado, em Buenos Aires, em Montevidéu, é tão comum ver músicos e artistas da maior qualidade, levando o seu trabalho Sim, sim. às ruas, ao alcance de todos, né? E ao mesmo tempo tirando dali o seu sustento. Então eu não entendo como, por que motivo, às vezes um mandatário público resolve restringir esse espaço. Claro que tem que haver um regramento, não pode Claro, botar caixa claro de som sim, lá para claro detonar sim, volume, claro né? sim. Mas é algo que enriquece tanto a cidade, essa manifestação nas ruas, e ao mesmo tempo tu proporciona que pessoas que não têm pouco de contato com a entretenimento música... para quem não tem acesso. E às educação vezes, né? musical. Pessoas que não têm contato com esse tipo de música se não virem um artista tocando na rua. Né? Pois é, pois é. Marcelo, Oi. já vamos para mais música, mas antes vamos falar aqui um pouquinho também. Eu falei lá no início da tua banda Misericórdia, White Metal aos 16 anos. Depois tivesse também a Loud and Glory e mais recentemente a Sanctria, né? Que daí já era Death Isso. Metal. Sim. Fala um pouquinho para nós aí dessas outras duas experiências. Bom, a Loud and Glory surgiu das reminiscências da própria Misericórdia. Também era uma banda do White Metal, e a Loud and Glory tinha um fato bem inusitado. A gente ensaiava na igreja do Bonfim, na igreja Nossa Senhora do Bonfim, aqui na Venâncio Aires. Numa sala lá no fundo do salão paroquial da igreja, e a gente, tinha que ver a cedo, uns cabeludão assim, tipo, com algumas camisetas Iron Maiden, Sepultura, não sei o quê. A gente ensaiava ali da igreja, nos fundos da igreja. Aí é aquela história, né? Quem diz que o rock é do diabo é porque Sim. não anda escutando as coisas que estão tocando por aí, né? Pois Pelo é, amor de Deus, né? Exatamente, eu concordo contigo. A gente ensaiava ali e depois a gente ia tocar na missa com o mesmo visual, tocar na missa do domingo às 7 da noite. Não era o mesmo repertório. Não era o mesmo. A gente só prendia o cabelo, Nós deixava estamos assim. aqui com um metaleiro, né? Cuja uma das bandas de death metal tocava na igreja também, só com uma pequena mudançazinha de repertório, né? Mudava um pouquinho a sonoridade. Que bacana Tirava isso. o drive da pedaleira. E a Sanctria, aí A sim, Sanctria era mais extrema, só que não tinha... Era uma banda que não tinha mensagem cristã, mas também não era do outro lado. Era uma banda que primava mais pelo som extremo, assim mesmo. E foi com essa banda que eu comecei a cantar gutural também, que era uma técnica que eu não dominava antigamente. E era um power trio, na verdade. E agora ainda está surgindo uma outra banda com um dos ex-integrantes da Sanctria, o Mike, chamada Obscure Purity, que vai ser uma banda que vai ficar em música instrumental, com algumas passagens de voz, algumas passagens cantadas, mas que vai focar num instrumental que, como o próprio nome diz, que vai ser obscuro e ao mesmo tempo vai ter passagens mais assim, mais light, assim, mais calmas, mais assim, tipo, como diz um amigo meu, que vai dos umbrais até o paraíso em 3 segundos, mais ou menos. Beleza, então vamos ficar com mais música agora, fechando o programa. A gente agradece a presença do Marcelo de Michele, que vai mostrar mais de todo esse caldo, essa efervescência musical aí que fala pelas cordas da guitarra. A gente volta no próximo programa Arte e Cultura, aqui pela TV Câmara Santa Maria, a tela da cidadania. Com vocês, a música Lágrimas, do meu primeiro álbum, Totus Tuus. Ela é uma música que diz muito pra mim, eu espero que toque vocês também,
com a mesma intensidade que ela me toca toda vez que eu ouço ou que eu executo esta melodia. Com vocês, Lágrimas. Este é um improviso que eu fiz em cima da base do Doupes, um guitarrista espanhol que produz backing tracks pro YouTube. Esse improviso eu chamei de Lotus. Então com vocês, Lotus.
Despertar, e parte 2 é o improviso de agora. E a última música é um improviso, é uma homenagem a um grande mestre da guitarra, não só para mim, mas como para todos, praticamente todos os guitarristas que amam o seu instrumento como eu, mestre Gary Moore.
Esta também é uma base do Dopes, esse meu amigo espanhol. Então, com vocês, o improviso Still Alive, em homenagem a Gary Moore.